falar logo. Ups. Oi. O que eu penso assim, de falar logo no início, né, me apresentando, sou Márcia Cirigliano, sou psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, onde eu faço a minha formação continuada, e professora da pós-graduação e da graduação no Conservatório Brasileiro de Música do Rio. E a partir desses dois lugares, eu venho pensando essas articulações possíveis entre psicanálise e música, né? O que é possível trabalhar, o que é possível avançar. E, para isso, eu tenho já há um tempo, né? No ano passado, eu coordenei esse grupo que tem esse mesmo nome, na Escola Lacaniana, sendo fechado a membros e participantes, né, da escola, com extensão do convite para Brasília e Vitória, né, para os colegas da Escola Lacaniana desses dois lugares. E fizemos um trabalho bem legal assim, durante um ano, que não foi aberto ao público, justamente para começarmos a balizar o que seria esse estudo, né? O que seria esse estudo que veio para mim, em plena pandemia, em 9 volumes dos colóquios da Voz, que se deram em Paris, de 2011 a 2019. Então, esses volumes trouxeram um material de pesquisa que, ainda que a gente tem pouco acesso, até porque o livro não foi traduzido, esses livros vão sendo, né, aos poucos, estudados na escola. Toda vez que eu escolho um texto e um tema, eu disponibilizo para a biblioteca, né? E então, Felipe, que vai entrar no próximo grupo de trabalho, né, às 6h15, ele reúne esses textos, agora está nesse lugar, né, de coordenar a biblioteca, então, esses textos são disponibilizados na Escola Lacaniana. Os textos no original. A minha proposta não é exatamente fazer um fichamento do texto, mas de pensar aquilo que me afeta a partir da leitura do texto, que é em outra língua, que é uma língua que me atrai, né? E que não é uma língua que eu seja fluente, mas que me faz percorrer esse caminho. E que, durante o tempo do meu doutorado, eu tive a possibilidade de fazer a Bolsa Sanduíche pela CAPES e estive um tempo, então, pesquisando junto com a organizadora desses colóquios, né? Com quem eu tive mais contato. Claire Gilly, que vai estar nos slides, né? Que vocês vão poder ver assim, o percurso. Ela traz um livro, que é esse que eu vou utilizar ao longo do semestre, que é sobre a voz, né, naquele barulho silencioso quase, né, baixinho, na surdina. Inclusive, o artigo dela nesse livro é da sottovoce, né, da voz na surdina, dos segredos da voz. Então, mas esse eu vou trabalhar no mês que vem. Nesse mês, eu escolhi um artigo do Gérard Pommier, que se chama A Música Morta, né? Mas não é uma morte qualquer, é uma morte por assassinato, né? É a música assassinada. Então, é um tema assim, que me apaixona muito desde sempre, né? Acho que o meu desejo está inteiro aí na medida do que eu vou podendo colocar, mas nesse momento da escola e nesse momento também da minha travessia na minha análise pessoal, foi proposto pela escola que houvesse um fio, né, de discussão, que é o conceito do nome do pai. Então, foi esse conceito que me instigou para pensar qual personagem da música eu traria, né? A gente tem vários na música brasileira, e como é que eu poderia pensar essa música brasileira agora, nesse momento, e a partir do nome do pai, né? Então, eu comecei a brincar, né? Literalmente a brincar com esse significante e pensar na dupla, né, na homofonia que temos no francês, o nome do pai e o não, né, o nom du père.
E isso, de alguma forma, conduziu, né, que eu organizasse o grupo de trabalho. Eu pensei, eu vou escolher, né, claro que essa escolha tem várias implicações, né, mas eu vou escolher alguém dessa herança paterna, né, alguém que eu e meu falecido pai conversávamos tanto sobre a obra, né? Enfim, houve uma época que teve um seriado da Globo sobre Chiquinha Gonzaga. Nessa época eu estava nos Estados Unidos e havia todo um esforço e um carinho do meu pai, na época, de gravar os episódios para que eu assistisse depois. Olha que luxo, né? No tempo que era VHS, eu sou antiga, né? Então, naquela época, essas gravações me fizeram acompanhar o trabalho, né, da Regina Duarte, da filha, né, da Gabriela, nessa história, em contar a história de Chiquinha. Então, não é uma coisa qualquer, né? E, ao mesmo tempo, eu pensei no não, né? Nesse não do pai. E ocorreu um fato interessante, porque isso é a segunda pessoa, né, da música que eu escolhi para o segundo semestre. Era alguém que meu pai antipatizava, né? Não gostava da interpretação que ela dava, por exemplo, para Fascinação, que é uma música, uma canção de, né, na voz de Carlos Galhardo, mas Elis Regina. Elis Regina traz Fascinação de uma outra forma. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou trabalhar esse não, né? E faz parte da minha herança, e eu gosto das duas, né? Tanto de uma quanto de outra. Então, deixemos para o segundo semestre as discussões de Elis e vamos agora pensar em Chiquinha Gonzaga, né? Nesse lado dessa herança paterna que, enfim, povoou, inclusive, fitas de VHS para eu, quando voltasse do mestrado nos Estados Unidos, para que eu pudesse assistir. Gerard Pommier faz esse artigo, né, que é o que servirá de base assim, para a nossa conversa de hoje, falando, ele começa falando assim, que a inspiração das páginas vem de longe, dos poemas de São João da Cruz, que são comentados, e que ele tinha isso guardado e ficou pensando muito na questão da música, da voz, do canto que passa por essas atividades artísticas. Bem, quando eu li, logo no começo, esse capítulo, eu estava com os poemas que a minha colega de escola, a psicanalista Cláudia Soares, né, Cláudia Blas Soares, lança no livro Aquarela de Mim. E folheando o livro, justamente pensando no que eu estava lendo no texto do Pommier, eu encontro são poemas assim muito singelos, alguns curtinhos, mas que quando a gente começa a ler, parece que algo da voz está aí, né? Da voz de quem lê. E o poema número 64 diz: a vida é um eterno desencontro, onde me acho sem querer e me perco de novo. Eu achei isso tão interessante para pensar voz, né? O objeto voz. E mais adiante, folheando, eu fui achar o 152, que diz: não me reconheço na sombra, mas tenho a impressão de que já a vi em algum lugar. O que isso falava em mim, né? Na hora de construir os slides que a gente vai começar a falar. Alexandre, se você puder projetar o primeiro. Né? Esse primeiro slide eu coloco assim a visão geral assim do que a gente trabalhou, né, ao longo do tempo, mas muito resumidamente, porque exatamente agora não temos psicanalistas, né, mas temos outros de outras áreas. Então, para dar assim um panorama, e aí se os meus colegas da escola quiserem entrar, comentar, enfim, a gente vai conversando. É muito... eu vou pegar a minha
o meu aqui para não ficar fixando muito na tela. É muito resumido, né? Porque a primeira preocupação assim, que eu tive quando eu pensei na nossa conversa de hoje, né, no grupo de trabalho, foi me dei conta assim, pode ser que as pessoas pensem na voz como, né, o que eu canto, o que eu falo, e eu quero desconstruir isso logo de saída, né? Então, até pensei na Chiquinha Gonzaga, porque embora ela tenha muitas peças que tem o vocal, né, que tem o canto, ela tem a voz no piano, né? É um pouco disso que eu quero tratar hoje. Então, logo de saída, né, eu coloquei, inclusive, pedi para o Alexandre para colocar no chat alguns parâmetros, né, teóricos para a gente começar a conversa. O texto de base é esse, né, essa música assassinada, que está nesse livro da Claire Gilly. Então, essa é a indicação. Bom, primeiro que tudo, né, a voz, enquanto interesse da psicanálise, já estava lá colocada desde Freud, né? Quando ele escuta as histéricas, e que ocorrem os episódios, né, de tosse, de perda de voz, algo ali já falava de alguma coisa que não era do fonoaudiólogo, do campo do aparelho fonador, se tratava de outra coisa, né? E Freud traz, né, no texto de Pulsão e suas vicissitudes, esse conceito que é difícil, porque muitas vezes no tempo da faculdade de psicologia me deparei com uma tradução que cria uma certa confusão, né, que fala do instinto, mas ele é muito claro quando ele coloca a palavra em alemão Trieb, né, que é o quê? Algo até mítico, né, entre o psíquico e o somático. E para os músicos que estão aqui, falar de intervalo, não é uma coisa qualquer. Né? Entre uma nota e outra, entre um som e outro, entre som e silêncio, um discurso sem palavras. Obrigada, Tereza Nazar. Algo que se dá para além, né, daquilo que eu gosto muito daquela comparação, Tereza, que eu escutei no tempo do doutorado da Maria Cláudia Maia. Ela falava assim, um cachorro, né, quando está com fome, ele vai comer a ração e tudo bem. Né? Difícil a gente ter um cachorro fora do habitat dele que tenha problemas de obesidade, que faça dieta, né? O humano pode adiar essa fome, o humano pode devorar um livro, né? O humano faz disso, trabalha num outro lugar, né? No pulsional. Então, esse discurso sem palavras, acho que você lembra bem, né? Essa questão do que a gente vai, inclusive, trabalhar na análise, né? Mais à frente, quando o analisando começa também a escutar-se, né? A se escutar. Isso leva um tempo, né? É uma travessia. E aí, logo depois, né, tempos depois, em 62, 63, se eu não me enganei na data do Seminário 10, e em 1975, que eu peguei muito isso na tese, a Conferência de Genebra, porque eu estava lidando com a questão do autismo, né? O Lacan vem falar desse objeto A, desse vazio, desse puro real, que não dá para ter palavras, né? E aí, quer comentar, Tereza? Porque quando você fala o discurso sem palavras, a gente está falando nesse terreno. Né? Não sei se você quer me interromper, falar alguma coisa, ou na discussão a gente retoma. Fica à vontade. Seu microfone. Não, só lembrar que o discurso sem palavras é o que passa pela via do sintoma. Né? A fala é sintomática, mas para além, você estava se referindo às histéricas, Freud escutando as histéricas,
na verdade, o que elas mostram, né, a mostração que se dá ali é para apontar para o fato de que era outra coisa que se tratava. O sintoma não ia encontrar no corpo físico, mas no corpo subjetivo. Era só essa lembrança. Depois a gente conversa, para não cortar seu comentário. Nesse corpo pulsional, né? Exato. Nesse corpo da... corpo pulsional, exato. Que vai, né? Lacan traz essa noção do objeto A, né? Esse conceito, ele cunha esse conceito desse puro real, em que, né, a pulsão, né, ela busca dar conta, se satisfazer e nunca se satisfaz, né, nesses buracos nossos do corpo, nos objetos parciais, sempre parcial, né? Por quê? Porque esse vazio, esse puro real, não temos como dar conta. Mas, na pulsão que Freud, né, traz nos objetos pulsionais primeiros, que Freud traz, seio e fezes, pulsão oral, pulsão anal, são os objetos da demanda. E Lacan vem com a pulsão invocante, né, do objeto voz, e a pulsão escópica do objeto olhar, que são os objetos relacionados ao desejo, né? Então, demanda e desejo comparecem, né, com esses circuitos, e nós vamos nos deter um pouco nessa pulsão invocante. Um circuito em 3 tempos lógicos, contornando esse vazio, esse nada. E a voz, enquanto objeto parcial da pulsão invocante, né, não é toda emitida pela boca, aí na página 97 do texto do Pommier, naquilo que é percebida pelo ouvido. Então, além do ouvir e do ser ouvido, nesses tempos, que não são didaticamente separados, né? Eles são tempos lógicos, eles vão se dando, nessa voz, né, objeto, que é percebida pelo ouvido, além do ouvir e ser ouvido, há para o sujeito, para essa voz, o fazer-se ouvir. Isso é muito importante, né? Há situações na clínica em que esse fazer-se ouvir não se chega lá, né? Não se... há um fracasso nesse circuito pulsional. Um pouco do que se dá, uma das hipóteses, né, que Marie-Christine Lasnik trata em relação ao autismo. Bom, quando a gente... Vamos para o próximo. Eu acho que... sim, eu fiz uma observação aqui que eu vou deixar as observações, então, para a gente ir pensando, tá? A Tereza está comentando e alguns vão comentando para eu não me perder aqui, e no tempo também. E é importante, assim, pensar de saída o que é essa voz, e por isso eu escuto em Chiquinha Gonzaga esse piano, né? Porque no instrumento, esse instrumento, para ser tocado, ele é tocado a partir desse sujeito que vai tocar. Então, aquilo que esse sujeito traz vai aparecer nessa música. E é isso que me interessa, né, nesse estudo, né? Para o analista, entre um significante e outro, está esse sujeito do inconsciente. Para o músico, entre um intervalo, né, entre 2 notas, temos um intervalo. O que há, né, entre um som e outro? Entre o psíquico e o somático. O que há entre? O que escuto entre? Né? Então, o Pommier traz que há uma ressonância e uma morte logo cedo entre mãe e bebê, né? nessa relação. E isso se faz necessário. Isso é necessário, e ele aponta que, posteriormente, divide-se música e pensamento. Ele faz essa questão do raciocínio, do pensamento e da música, como se a música ficasse em algum lugar, né? E alguns
pudessem acessá-la nas várias voltas da vida, né? Ao se fazer escutar no grito, o bebê se cala diante de uma demanda maternal total, incompreensível, né? A metamorfose do grito em música, em balbucio, é considerada por ele essa matriz pré-verbal da palavra, onde a voz advém inaudível. Ou seja, quando esse bebê está nessa relação com essa mãe, né, com esse outro que está cuidando, e que está nas demandas, porque tem as demandas, né? Em algum momento ele precisa, tem esse canto que permeia, né? Tem esses toques no corpo, essas marcas que se fazem e que nós não temos acesso, e que se dão em várias voltas, até que, né, em algum momento, esse bebê precisa ensurdecer-se a esse canto, a esse contínuo, para que ele possa ter a voz, né? Ter a sua voz, para que ele possa advir invocante. Então, essa operação, né, que o Pommier coloca, que eu acho interessante, como ele é muito forte, né, quando ele diz que se trata de uma morte, se trata de assassinar, né, se trata de fazer calar algo aí para que a voz do sujeito advenha, que o sujeito advenha. Vamos para o próximo, Alexandre. E aí, o Pommier vai lembrar do Theodor Hayek, que fala numa melodia. Eu traduzi um tempo atrás do inglês como melodia fantasma, mas é uma melodia obsedante, uma melodia que não cessa, né? Que ele traz como essa música morta, essa música assassinada dessa situação muito primeira, muito, né, dos primórdios da constituição desse sujeito, que revive, né? Que é aquilo que fica morto, que fica nas entranhas de um passado distante, né, e inalcançável, eu diria, ressuscita numa fala, no sintoma, que insiste em comparecer. E aí eu fiquei pensando o que isso pode nos ensinar sobre nossa própria musicalidade, né? Daí que eu começo a pensar em Chiquinha Gonzaga, daí que eu começo a trazer a minha travessia de análise pessoal, a minha herança paterna, para fazer outra coisa com essa herança, né? Outra coisa que vá para diante das fitas de VHS, né? O que isso marca? O que isso marca na minha travessia, na minha análise pessoal? O que isso marca no meu grupo de trabalho? O que isso marca do meu desejo, né? Como que eu posso seguir pensando voz e já desconstruído, né, desse falar, desse cantar, né, que são vestimentas que a gente vai colocando nesse vazio, como o silêncio também. Eu gosto muito de um livro para o pessoal assim, que não tem assim, muito contato com a psicanálise, eu falo isso para os alunos em musicoterapia, um livro fininho do Quiné, que ele fala dos outros em Lacan. E ele faz uma passagem assim, falando da voz, que eu acho muito bonita. Ele diz: a voz da mãe que canta para o bebê dormir, que vai dar banho, que vai colocar ele para comer. Essa voz é uma voz perdida, que o sujeito vai tentar achar, né? Nas vozes da vida, né? Então, às vezes, quando a gente não reconhece a própria voz numa gravação, ou quando a gente escuta uma voz muito bonita no telefone, desconhecida, e aquilo traz reações, né? Então, eu
tento pensar essa frase, né, dessa voz perdida para essa musicalidade. É claro que não tem como dar conta, né? Não tem como dar conta disso, mas há como fazer algo com isso. E esse algo com isso, nesse momento, é esse personagem que eu trago, né, da Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga que faz uma revolução na música, né, e que tem uma história revolucionária também, que era uma mulher à frente do tempo, como se pode dizer, né? Uma mulher que se casa aos 16 anos, ganha um piano, né? E esse marido chega um momento que fala, né? Ou o piano ou eu, ou a música ou eu. Ela diz, ok, a música. E se separa, né? E segue, chegando a fazer da música o seu ofício, o seu trabalho, né? Vender partituras pela causa, né, da República. Era muito militante, filha de uma mestiça, né, filha de escravos. Então, assim, com uma história de vida muito interessante, que eu, inclusive, deixei os dois, né, as duas biografias que eu consultei, deixei disponível para quem estiver escutando, e, acima de tudo, né, alguém que buscava muito, diz não, a Tereza Meloni fez um comentário interessante, esse nome do pai, né, esse não, que diz a partir do que ela constrói para a vida dela, né? Ela se separa, ela casa com outro sujeito, esse sujeito tem uma amante, ela abandona esse casamento porque, né, não admitia isso, não ia fazer vista grossa, como as mulheres da época, e segue até que, ao final da vida, né, ela e foi a primeira regente, né, de orquestra composta por homens. Tereza Meloni fez uma construção interessante, a Mãe Estrina, né? Então, ela vai fazer um percurso que, mais ao final da vida, ela conhece um cara bem mais novo, né? Ela com 52, ele com 16, e eles vivem juntos, né? Ela o coloca como filho para não criar problemas para a sociedade, não escandalizar mais ainda, né? Mas é um movimento assim muito interessante da gente pensar como teremos mais 3 encontros além desses a respeito de Chiquinha Gonzaga. Eu acho que isso vai permear depois. Espero, né? As minhas construções, porque eu penso assim, um encontro a cada vez, uma música a cada vez e a minha voz a cada vez ali, né? O que isso me causa? O que isso, né, fala em mim? É um pouco por aí que eu vou construindo, né, essa pesquisa. Vamos para o próximo, Alexandre, porque eu estava falando da Chiquinha Gonzaga e o próximo era sobre ela, né? Alguns dados, sua música e o nome do pai na formação do analista. Foi como eu comecei a pensar, né? E essa voz no instrumento musical, esse objeto e a música. E o que retornaria, né? Um pouco do que eu fiquei pensando a partir da minha experiência, da minha formação, da minha travessia. Muito da supervisão também, né? Porque eu acho que esse exercício da clínica também vai instigando, vai, né, fazendo questões, vai abrindo questões, vai desentupindo o ouvido, né, vai abrindo para outra escuta. E aí o que retorna, né, dessa infância, adolescência, nos estudos da música, na musicalidade, e nisso que eu chamo do deixar-se musicalizar, além da musicalização, né? A musicalização é algo que está para todos, mas esse se deixar musicalizar. O que pode retornar e que roupagem que pode ser dada, né? Como é que
eu incluo isso agora, nesse momento, e a partir da leitura do Gérard Pommier. Depois eu faço algumas perguntas também, e, pessoal, tem muita pergunta, né? Geralmente, os grupos de trabalho que eu vou propondo são as perguntas que eu vou me fazendo e que eu trago para a gente pensar. Na formação do analista, né, eu comecei a pensar algumas questões, é puro atrevimento, mas é isso aí, né? Atrevimento, eu já escolhi uma atrevida, aliás, duas, né, do segundo semestre também. Então, são figuras que me convocam, né, a esses atrevimentos. Eu fiquei pensando e coloquei isso no slide e trouxe para cá. Algumas questões para a formação do analista, né? O que se escuta e o que se cala. Né? O sintoma e o nome do pai, a herança musical e a escuta atravessada pela música. É o próximo slide, Alexandre, desculpa. São as minhas questões. Né? Matar ou deixar morrer, abrir mão para fazer, né, bom uso dessa herança, o que morre? E o que faz autorizar essa música do sujeito? São questões que eu fiquei às voltas. Né? O que se coloca, né, em surdina, que é o texto que eu pretendo trabalhar na próxima vez. Né? E essas perguntas eu acho que elas vão retornando nos próximos encontros. O que se coloca em surdina? Né? Quais são esses segredos que estariam embutidos na música que nos escuta? Né? Eu vi que Teresa Nazar mencionou algo do Didier Weil, né? Que também é um autor que eu tento também trazer, né? Isso do ser escutado pela música, né? Desse real da música que está nos escutando. E que, como neurótica, eu posso fazer algo com isso. Né? O psicótico ele vai se colocar sem essa mediação. Né? Então, essa voz vem de uma outra forma. Ela vem alucinada, ela vem, né, de um outro lugar. Mas, enfim, continuando um pouco aqui, quais seriam esses segredos, né, que estariam nessa escuta? E o que seria... Desculpa, Alexandre, já foi. E o que seria essa performance? Né? O que é essa apresentação do artista? Quantas repetições, né, até uma apresentação? Quantos ensaios? Porque no francês o ensaio é a repetition, né? O que se repete? Quantas repetições até uma apresentação e até que ponto a performance também algo se repete aí, né? Qual seria a singularidade de uma performance? Ouvinte e artista, né? E performer em conversa sem palavras, né? Retomando um pouco o comentário que Teresa fez no início, Teresa Nazar fez, essa conversa que também há um sem palavras aí, né? Entre ouvinte e artista, entre aquele que toca o piano, como a gente vai ver agora, e quem está sendo escutado pela música e quem está escutando a música. Eu gostaria de pedir para o Alexandre colocar os dois vídeos em sequência para a gente conversar depois. São duas performances da pianista Thalita Pérez, que fez a gentileza, né, de disponibilizar esse material para o meu grupo de trabalho. A música se chama o Corta-Jaca, no popular, né, o gaúcho. Ela compõe a opereta Forró-Bodó, mas ela foi escrita, né, a partir... É um tango, né, a partir dessa dança que era proibida, era como se fosse a nossa lambada, né? O machixe, o lundu. Né? Chiquinha Gonzaga leva isso ao palco. Né? Então, também é uma ousadia, né, de algo que era mal visto, né, desprezado, e que vai ao palco.
As duas performances, né? Eu não quero falar muito, eu acho que é importante a gente conversar depois. Elas se dão, né? Uma em Portugal, a outra em Londres, e há uma sutileza de andamento, algumas coisas acontecem. A pianista é a mesma? A pianista é a mesma? Não é a mesma, né? Rita Pérez com vocês. A gente precisa desligar a câmera, né, Alexandre? Isso, desligue, por favor, a câmera para o vídeo fluir melhor. Thalita em Londres agora, Alexandre. Vamos lá? Eu não sei se o Alexandre está com alguma dificuldade de colocar. Esse início do corta-jaca, eu estive conversando com a pianista, né? Ela falava de como que ela quer passar a ideia do instrumento percussivo, né? Um atabaque tocando, algo assim visceral, né? Palavras dela. E há uma sutileza nessa segunda apresentação, não sei se o Alexandre está conseguindo. Tá, Alexandre? Ah, beleza.
interessante, né? Porque as questões tecnológicas fazem uma coisa curiosa, né? Na imagem, né, o problema que houve, ela já termina antes que termine, né? Ela termina a apresentação antes mesmo que termine. Eu vou deixar o pessoal comentar. Vamos lá. Tereza Meloni já se inscreveu, Tereza Nazar também queria fazer comentários para aproveitarmos o tempo. Eu só quero falar da minha alegria de ter topado esse desafio de fazer o grupo aberto, porque eu dei uma passeada pelos participantes e tenho uma grande amiga peruana, soprano maravilhosa, que está aí, Liliana Chosa, e tem tantos que eu não vou ficar falando o nome de todos, porque eu vou esquecer de alguém. Mas eu estou assim, extremamente feliz, né? Grata, é gratidão mesmo, por essas pessoas que estão aí e que estão tomando contato com a escola lacaniana, né? Acho que está sendo um momento muito importante esse. Foi um risco trazer alguma coisa da minha travessia analítica, mas estamos aí. Vamos lá. Quem se inscreveu? Vamos lá, Meloni, né, Alexandre? Sou eu a primeira, olha. Em primeiro lugar, eu queria dar uma complementada naquilo que eu falei da Chiquinha dizer o não do pai, ou o nome do pai, no sentido de que ela, ao dizer não a uma determinada norma da cultura da época, né, ela faz um nome. O nome dela veio exatamente sobre, né, em cima desse não. Né? Ela diz um não àquela época e faz um nome. Né? Um nome, como você falou, para além do tempo. Né? E aí eu fiz a brincadeira do mãe estrina, né? Uhum. Estrina também tem o trinar, né? O trinar. Uhum. Trinar, né? Bom, Márcia, uma questão, né, que eu fiquei pensando. Você fala do objeto da voz como objeto parcial, mas a gente sabe que o Lacan diz também que é o objeto, mais até do que o olhar, que mais se aproxima do real. E eu fiquei pensando se ele seria o objeto parcial ou se seria o objeto A. Porque você fala depois que, e estende isso mais, né, com a questão dessa língua primeiro, dessa voz primeira, né, como é o momento do desejo. Aliás, nessa música, o Corta-Jaca, tem uma coisa assim, eu não sei falar na língua dos músicos aí, mas tem um negócio que fala que em determinados momentos parece que é a resposta. Isso se repete desde o primeiro acorde até o último, e em determinados momentos só se ouve esse que parece uma resposta surda, né? Uma resposta que vem melodicamente, né? Que eu até comentei, uma coisa percussiva, isso, né? Isso, que se repete na música. Parece que ela fala respondendo e não dizendo nada, né? Não é um dito, é uma resposta melódica que se repete. Né? Thalita Pérez faz uma análise dessa música e ela fala de um formato, eu não vou me estender aqui, mas para os músicos, né? Um formato de composição muito comum à época e que ela ousa colocar uma outra parte, digamos assim, né? Tanto que tem uma parte que parece uma dança, né? Uma coisa mais dolente, que na segunda apresentação dela, ela faz um andamento mais movido, né? Conversando com ela, com a pianista, ela disse assim, porque a solista que cantava antes, ela estava assim numa coisa tão dolente e tal, eu resolvi acelerar um pouquinho o Corta-Jaca, que é uma liberdade, né, que o artista tem naquele momento, a voz dela é isso. Só um parênteses, Tereza, eu agradeço você mencionar essa questão do objeto A e do objeto voz, porque houve até recentemente uma reunião do grupo da voz e Maurício Malisca fez essa distinção, né? O objeto A enquanto puro vazio e o objeto voz da pulsão invocante. Né? Ele diz do contorno. que vai percorrer, né? O ouvir, ser ouvido, fazer-se ouvir. Né? Até porque a voz, ouvindo você, me surgiu essas questões todas. Eu não trouxe elas de casa, não.
é o seguinte: a voz, ela tem a emissão nas cordas vocais, mas ela passa, parece que ela passa pelo corpo todo, eu não sei bem que anatomia seria essa, mas ela passa pelo corpo todo como uma caixa de ressonância. Os cantores que o digam quando eles trabalham a voz, o quão sofrido que é, né? Porque a gente precisa diafragma, cantar com o corpo. A voz entra, dá uma volta lá dentro e parece que depois sai, uma coisa mais ou menos assim, né? Agora, tem um recorte aqui que eu achei, não sei como, que está no Mal-Estar na Civilização, em que o Freud diz: a escrita é a voz de uma pessoa ausente. Eu achei isso tão curioso, eu fiquei com essa coisa na cabeça, não sabia que você ia falar, né, dessa questão. Enfim, isso me vira aqui agora no seu trabalho. Lembrar disso. A voz de uma pessoa ausente, a escrita, né? Quer dizer que, quando se escreve, a gente estaria ausente da nossa própria voz, né? Quando a gente toma a palavra, a gente perde a voz, né? E como se eu vou falar, né, eu tenho que consentir nessa perda, porque, né? E também e na escrita também, não só na fala, mas na escrita. E na escrita existe. Freud se refere à escrita. Eu me lembro dessa discussão, Tereza, naquele livro da Voz à Escrita, que é da Heloísa Caldas, que ela fala do Saramago, da escrita do Saramago. Eu acho que é Mas, por outro lado, convoca a voz do leitor. A escrita, ela convoca a voz do leitor. Quando eu pego, bacana você falar isso, Tereza, porque quando eu pego o livro de Cláudia, né, para ler o poema, já não é mais o que Cláudia escreve, é o que Márcia lê. Exato, não é mais o poema. Agora, essa questão da música que me ouve, isso já apareceu num cartel nosso lá atrás, com a Onesia, não sei se a Onesia está aí. Eu fico sempre assim, como é que essa história eu associo com a tal da lata de sardinha que me olha, mas é mais fácil eu entender a lata de sardinha que me olha do que entender a música que me ouve. E agora, ouvindo você, deu uma pequena luzinha no fim do túnel. Essa música que me ouve é a musicalidade ancestral, é aquela música perdida. Por isso é que eu ouço uma música e acho alguma coisa dessa música, porque como é que eu acho uma música bonita ou acho uma música triste? Isso é puro achismo. A música em si, ela não é nada, não é triste, não é alegre. A música que nos toca é sempre referida ao outro. É um reconhecimento dessa música perdida que deixou em mim. Então, por isso é que eu posso assim, me relacionar com a música. Ou nesse sentido é que ela me ouve, pensei eu. Né? Como é que é, Tereza? Bom ouvir você. Ainda dá tempo de colocar alguma coisa, Márcia? Vamos lá, temos 5 minutos, por favor. E tem Cláudia também. Não, vou falar bem rápido. É só porque eu tinha colocado uma observação que a pulsão parte do campo do outro, recorta o corpo, indo privilegiar determinados orifícios. Eu estava querendo me referir ao fato, e aí tem a ver com o que a Tereza Meloni estava dizendo, ao fato de que, na verdade, o que nos toca, quando a gente escuta uma música que nos toca, inclusive quando ela vem pela via poética, porque não é preciso a música, por exemplo, de uma Chiquinha Gonzaga, pode ser a música que um poema convoca na gente. Ela vai tocar, eu entendo que ela vai tocar marcas, né, inconscientes, que tem a ver com essa relação do infantil, a relação do sujeito com o seu outro, que isso fica recalcado, fica esquecido, mas que retorna, vez por outra, né, na realidade do sujeito. Óbvio que, quando a gente está falando de realidade, a gente está falando da fantasia. Isso que convoca o sujeito, convoca no nível da fantasia. Eu só queria, até para, de repente, dar uma abertura, para o que eu suponho que, eventualmente, a Cláudia possa falar, porque ela escreveu esse livro de poesia, que é bem bacana.
Me chama muito a atenção, muito, que a poesia, quase sempre, ela exige ser dita em voz alta, porque ela é o que há de mais próximo do real, né? A poesia, o que se visa na poesia não é um sentido como você vê na prosa. O que ela visa é esse nonsenso do real. Eu vou ficar por aqui, para deixar... Ela é um dizer, ela não é um dito. Bacana. Ela não diz nada. E por isso, Tereza, que eu acho que quando o Pommier começa falando dos poemas lá que o inspiram, né, que é o início do texto dele, eu fui pegar o livro, né? Eu falei, eu estou com um livro aqui de uma colega, né? Vamos ler, vamos lá. E me deparei com esses dois que eu li, né? Por falar nela, cadê, Cláudia? Estou aqui. A autora dos poemas. Obrigada, Márcia. Fiquei muito assim, lisonjeada por você falar nos poemas, porque eu acho que, para mim, é uma grande honra poder escutar da sua voz os meus poemas e pensar nisso de uma outra forma, né? Mas o que eu vou falar aqui hoje, que me tocou profundamente essa semana, foi uma cena que num post, né, desses de filmagem da guerra, e que é eu não sei se todos viram e se tiveram a oportunidade de ver, mas eu acho que depois eu passo para vocês verem. Que é uma hora do piano, Eu achei aquilo tão interessante, porque aquela música que ela toca é um grito, né, dela, porque ela podia tocar, de repente, uma música melancólica, né, alguma coisa, né, assim, mais ligada ao terror que ela está passando. Mas ela ali ela faz uma música como se fosse um grito, né, de olha, gente, e o que isso tem a ver com aquilo que ela não pôde falar, com aquilo que se ensurdeceu ali nela, né? Eu não sei se vocês viram, mas é uma cena de guerra mesmo, o prédio sendo todo destruído, e aí tem ela tocando o piano, como se fosse a última vez que ela tocaria no piano, e passa a cena ali em volta, né, da condição. Renata Mello, né, que é da nossa escola também, me enviou esse vídeo, né? Eu já tinha visto, e Júlio faz um comentário, né, dessa afetação, né, de como que é sentida, né, a arte, né, até onde o artista quis dizer, né, o que o público vê ou ouve, né? Quer dizer, ele já está afetado, né, pelo que eu estou entendendo aqui do comentário dele. Essa afetação é que aparece, né? O que se vai fazer com isso é o que cada um faz com isso, né? Exatamente. O que se fala e o que se cala ali naquela cena, né? Que se fala e que se cala. E como Obrigada. que a arte, né, salva, né, nesse sentido. Exatamente. Né? Enfim, bacana você trazer isso e eu ter visto isso, né, enviado pela Renata Mello também. Gente, está no tempo, Posso dar mais um pitaquinho? Dar um tempo de um pitaquinho? Vamos. Caiu agora na minha cabeça? Sim. Ou da minha cabeça. Então, a questão não é entre aquele que toca e a música que é ouvida. Entre aquele que toca e a música ouvida pelo ouvinte, tem aí a música da mãe. Uau! Vou anotar para o próximo encontro. Pensei agora. Vou anotar para o próximo. Eu estou anotando os comentários de vocês. Eu não sei se eu tenho como aceder aos comentários do chat, porque eu não estava olhando, estou vendo agora, né? Que Teresita também fez um comentário muito legal, né? Do arrepio, porque toca esse ponto, né? Esse ponto real, né? Bacana isso. Obrigada. E quero agradecer muito. A gente vai continuar daqui a um mês com Chiquinha. Oi? Tem só um comentário aqui do Júlio, que ele coloca assim: como aparece no texto de Freud sobre a arte e os artistas, é onde o artista quis dizer o que o público, entre aspas, vê, e que o público, entre aspas, vê ou ouve, etc. Ou seja, a arte pode
pode inclusive ser recebida como olhando a Olhando arte. a arte, foi o que eu cheguei a ler, foi que eu falei da afetação, né? E você tem como salvar esses comentários? Eu tenho como é que diz? Ver depois. Printar, né? Pois é, tem como Dá para ainda, salvar o enquanto chat. estamos aqui? Dá. Tá. Aí você manda para mim, porque tem coisas interessantes. O Júlio continua falando de Platão e Aristóteles, né? Naquilo que um supostamente degrada e o outro a trata como potente, né? Como havendo uma potência aí, né? Muitas coisas para pensar, né? Então eu acho que daqui a um mês o que eu gostaria era de dar uma olhada e ver o que eu vou produzir a partir daí. E está sendo algo assim bem autoral mesmo, né? Assim, são ensaios, né? Falando das repetições. Então, vejo vocês no próximo mês com Chiquinha Gonzaga por esse semestre inteiro. Muito obrigada pela presença. Beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau. Foi ótimo, Márcia, obrigada. Eu que agradeço. Muitas questões.